Capítulo 2. O Sr. Forestier, se faz favor. No terceiro andar, porta à esquerda, o porteiro respondeu com uma voz amável, em que transparecia a consideração pelo seu locatário. Jorge Duroy subiu a escada. Sentia-se um tanto contrafeito, intimidado, pouco à vontade. Vestia uma casaca, pela primeira vez na sua vida, e o conjunto do seu vestuário preocupava-o. Sentia-se mal arranjado por tudo, pelas botas que não eram de verniz, embora fossem bastante finas, pois tinha o luxo do calçado, pela camisa de 4,50 francos, comprada, naquela manhã, no Louvre, e cujo peitilho muito fino já estava a enrugar-se. As suas outras camisas, que usava todos os dias, tinham avarias mais ou menos graves, e não pudera utilizar sequer a menos usada. A calça, um bocado larga, modelava mal a coxa e parecia enrolar-se na barriga da perna, com a aparência amarrotada da roupa em segunda mão. Somente a casaca não estava mal, pois encontrara uma quase da sua medida. Subiu, lentamente, os degraus, com o coração a bater, o espírito ansioso, aflito, sobretudo, pelo medo de parecer ridículo. De súbito, surgiu, na sua frente, um cavalheiro, em traje de cerimónia, que olhava para ele. Encontravam-se tão perto um do outro que Duroy fez um movimento para trás. Era ele próprio refletido por um espelho grande, que formava, no patamar do primeiro andar, uma profunda perspectiva de galeria. Um ímpeto de alegria fê-lo vibrar, pois reconheceu que estava muito melhor do que supunha. Como só tinha em casa um espelhinho para fazer a barba, não pudera mirar-se dos pés à cabeça. Tomara-se por outra pessoa, por um homem da sociedade, que achara estar bem vestido, chique até, ao primeiro relancear de olhos. Então, ao observar-se com atenção, reconhecia que, realmente, o conjunto era satisfatório. Duroy examinou-se como fazem os atores, para aprenderem os seus papéis. Sorriu, estendeu a mão, fez gestos a exprimir sentimentos, a surpresa, o prazer, a aprovação, procurou as gradações do sorriso e as intenções do olhar, para se mostrar galante junto das damas, fazer-lhes compreender que as admirava e as desejava. Abriu-se uma porta na escada.
Teve medo de ser surpreendido e pôs-se a subir depressa, receoso de ter sido visto, a fazer ademanes, por algum convidado do seu amigo. Ao chegar ao segundo andar, deu com outro espelho e atrasou o passo para se ver à vontade. O seu aspecto pareceu-lhe na verdade elegante. Pisava bem. Uma confiança enorme em si encheu-lhe a alma. Sem dúvida, triunfaria com aquela figura, o seu desejo de vencer, a resolução que sabia ter e a sua independência de espírito. Duroy tinha vontade de correr, de saltar ao trepar ao último andar. Parou em frente do terceiro espelho, torceu o bigode com o gesto que lhe era familiar, tirou o chapéu para alisar o cabelo e murmurou, a meia voz, como fazia tantas vezes, ora foi uma boa ideia. Depois, estendeu a mão para a campainha e tocou. A porta abriu-se quase imediatamente e Jorge encontrou-se em presença de um criado de casaca, grave, bem barbeado, tão bem posto que se perturbou de novo, sem compreender de onde lhe vinha aquela onda de comoção, talvez de uma comparação inconsciente entre o corte do vestuário de ambos. Aquele lacaio, com sapatos de polimento, perguntou, ao pegar no sobretudo, que Duroy levava no braço com medo de mostrar as nódoas. Quem devo anunciar? Lançou o nome através de um reposteiro entreaberto, para uma sala onde era preciso entrar. Duroy, subitamente, perdendo toda a linha, sentiu-se ansioso, paralisado pelo medo. Ia dar o seu primeiro passo numa existência esperada, sonhada. Por isso, lançou-se para a frente. Uma senhora nova, loira, de pé, aguardava-o, sozinha, num grande compartimento bem iluminado e cheio de arbustos como uma estufa. Jorge deteve-se, completamente desorientado. Quem era aquela senhora que lhe sorria? Lembrou-se de que Forestier era casado, o pensamento de aquela bonita loira elegante ser a mulher do seu amigo acabou por o perturbar. Balbuciou, minha senhora, sou. A dama estendeu-lhe a mão, bem sei, Carlos contou-me o encontro de ontem à noite e estou encantada por ele ter tido a inspiração de o convidar para jantar conosco hoje. Duroy curou até à raiz do cabelo, sem saber que havia de dizer, sentia que estava a ser examinado, inspecionado da cabeça aos pés, pesado, julgado.
Tinha vontade de pedir desculpa, de inventar uma razão para explicar as negligências do seu vestuário, não encontrou, porém, nada para dizer e não ousou aludir a esse assunto delicado. Sentou-se numa poltrona que a dona da casa lhe designou e, quando sentiu descer com o seu peso o veludo elástico do assento, ao ter a sensação de se afundar, apoiado, sustido por esse móvel acariciador, cujas costas e braços estofados o amparavam delicadamente, pareceu-lhe que entrava numa vida nova e encantadora, que tomava posse de qualquer coisa de delicioso, que se tornava alguém, que estava salvo, e mirou a senhora Forestier, cujos olhos não tinham deixado de o fitar. Tinha um vestido de cachemira azul pálido, que desenhava bem a sua linha flexuosa e o peito volumoso. A carne dos braços e da garganta saía de uma espuma de rendas brancas de que estavam guarnecidos o corpete e as mangas curtas, o cabelo, levantado até ao alto da cabeça, frisava um tanto na nuca, a formar uma leve nuvem de penugem loira por cima do pescoço. Duroy reanimara-se sob o seu olhar, que lhe lembrava o da pequena encontrada na véspera nas Fullisberger. Tinha os olhos de um cinzento azulado, que lhes tornava estranha a expressão, o nariz fino, os lábios grossos, o queixo um tanto carnudo, um rosto irregular e sedutor, cheio de gentileza e de malícia. Era um destes rostos de mulher em que cada linha revela uma graça especial, parece ter uma significação e cada movimento dá a impressão de dizer, ou ocultar, qualquer coisa. Após um curto silêncio, ela perguntou: Está há muito tempo em Paris? Jorge respondeu, recuperando, aos poucos, o domínio de si próprio, só há alguns meses, minha senhora. Estou empregado nos caminhos de ferro, mas Forestier deu-me esperanças de que poderia, graças a ele, entrar para o jornalismo. Ela teve um sorriso mais visível, mais benevolente, e murmurou, baixando a voz: Eu sei. A campainha tocou de novo. O criado anunciou, a senhora de Marelle. Era uma morena daquelas a quem chamam trigueirinhas, entrou com ar lépido, parecia desenhada, modelada, dos pés à cabeça, num vestido escuro muito simples. Só uma rosa vermelha, colocada no seu cabelo negro, atraía violentamente a atenção, parecia marcar a sua fisionomia, acentuar-lhe o carácter especial, dar-lhe a nota viva e picante de que precisava.
Uma pequenita de vestidos curtos acompanhava-a. Boa noite, Clotilde. Boa noite, Madalena. Beijaram-se. Depois, a criança deu a testa com um à vontade de pessoa crescida, ao mesmo tempo que dizia, boa noite, prima. A dona da casa beijou-a e a seguir fez as apresentações. O Sr. Jorge Duroy, um bom camarada de Carlos, a Sra. de Marel, minha amiga e ainda minha parenta. Acrescentou. Sabe, aqui somos sem cerimônias, fica entendido, não é verdade? Duroy inclinou-se. A porta abriu-se de novo e um senhor gordo, baixo e roliço, surgiu, dando o braço a uma mulher alta e bonita, muito mais alta do que ele, muito mais nova, de maneiras distintas e de aspecto grave. Era o Sr. Walter, deputado, financeiro, homem de dinheiro e de negócios, judeu e meridional, diretor da Vie Française, e sua esposa, da família Basile Ravalot, filha do banqueiro do mesmo apelido. Apareceram a seguir, Jaime Rival, muito elegante, e Norberto de Varenne, com a gola da casaca lustrosa pelo roçar da longa cabeleira que lhe descia até aos ombros e a salpicava de algumas películas de caspa. Com o laço da gravata mal dado, avançou com uma atitude de velho galanteador, pegou na mão da senhora Forestier e depôs-lhe um beijo no pulso. No movimento que fez ao baixar a cabeça, a comprida cabeleira espalhou-se como água pelo braço nu da dama. Forestier entrou, então, a desculpar-se de vir atrasado. Estivera retido no jornal por causa do caso Morel. O Sr. Morel, deputado radical, interpelara o Ministério acerca de um pedido de crédito para a colonização da Argélia. O criado anunciou em voz alta, o jantar está na mesa, passaram para a sala de jantar. Duroy ficou entre a Sra. de Marel e sua filha. Sentia-se de novo pouco à vontade, com medo de cometer qualquer imprudência no manejo convencional do garfo, da colher ou dos copos. Tinha 4 na sua frente, um dos quais levemente azulado. Que poderia beber por ele? Ninguém falou enquanto comiam a sopa. Depois, Norberto de Varenne perguntou. Leu o processo Gautier.
Que coisa estranha. Discutiram acerca desse caso de adultério, complicado com chantagem. Não falavam disso como é costume falar, no seio das famílias, dos casos referidos nos jornais, mas como os médicos falam de uma doença ou as vendedeiras dos seus legumes. Não se indignavam, não se surpreendiam com os factos, procuravam-lhes as causas profundas, secretas, com uma curiosidade profissional e uma indiferença absoluta pelo crime em si. Procuravam explicar claramente as origens das ações, determinar todos os fenómenos cerebrais de que nascera o drama, resultado científico de um estado de espírito especial. As senhoras também mostravam interesse por esse trabalho de investigação. Outros acontecimentos recentes foram examinados, comentados, voltados de todos os lados, pesados no seu valor, com os olhos práticos e a maneira de ver especial dos vendedores de notícias, dos retalhistas da comédia humana à linha, como se examina, pesa e volta, no comércio, a mercadoria destinada ao público. Depois, falaram de um duelo, e Jaime Rival tomou a palavra. Isso pertencia-lhe, ninguém mais podia tratar desse caso. Duroy não ousava arriscar uma palavra. Olhava por vezes para a sua vizinha, cuja garganta roliço o atraía. Um brilhante suspenso de um fio de ouro pendia-lhe por baixo da orelha, como uma gota de água que tivesse deslizado para a carne. De tempos a tempos, a dama fazia uma observação que provocava sempre um sorriso em todos os lábios. Tinha comentários engraçados, gentis, inesperados, um espírito de garota experiente, que vê as coisas com desprendimento e as julga com um cepticismo leve e benévolo. Jorge procurava, em vão, um cumprimento para lhe dirigir e, como não encontrava nada, ocupava-se da filha, enchia-lhe o copo, segurava-lhe o prato, servia-a. A criança, mais séria do que a mãe, agradecia com voz grave, baixava levemente a cabeça, o senhor é muito amável, e ouvia as pessoas crescidas com um arzinho atento. O jantar era muito bom e todos o elogiavam. O Sr. Walter comia como um bruto, quase não falava, e examinava, com um olhar oblíquo, por baixo dos óculos, cada travessa que lhe apresentavam. Norberto de Varenne imitava-o e deixava por vezes cair gotas de molho no peito-lhe da camisa.
Forestier, sorridente e grave, estava vigilante, trocava olhares com a mulher, como dois comparsas que realizam em conjunto uma tarefa difícil e veem as coisas caminhar como desejam. Os rostos tornavam-se encarnados, as vozes subiam de tom, de momento a momento, o criado murmurava ao ouvido dos convivas. Curton, Chateau La Rose. Duroy achara o Curton muito do seu gosto e deixava sempre que lhe enchesse o copo. Uma alegria deliciosa penetrava-o, era uma alegria cálida, que lhe subia do ventre à cabeça, lhe percorria os membros, lhe invadia o corpo todo. Sentia-se dominado por um complexo de bem-estar, um bem-estar de vida e de pensamento, de corpo e alma. Apressava-se dele uma vontade de falar, de se tornar notado, de ser escutado, apreciado, como aqueles homens de quem saboreavam as mínimas expressões. A conversa, porém, que crescia constantemente, encandeando-se as ideias umas às outras, saltando de um assunto para o outro por uma palavra, um nada, depois de ter dado a volta pelos acontecimentos do dia e de ter aflorado de passagem 1000 assuntos, regressou à grande interpelação do Sr. Morel sobre a colonização da Argélia. O Sr. Walter, entre dois pratos, disse algumas graçolas, pois tinha um espírito séptico e grosseiro. Forestier repetiu o seu artigo do dia seguinte. Jaime Rival reclamou um governo militar que fizesse concessões de terras a todos os oficiais após 30 anos de serviço colonial. Dessa maneira, dizia, criar-se a uma sociedade enérgica, que aprendeu a conhecer e a amar o território, sabe a língua que nele se fala e está ao corrente de todas essas graves questões locais, contra as quais esbarram infalivelmente os recém-chegados. Norberto de Varenne interrompeu-o. Sim, saberão tudo, exceto a agricultura. Falarão árabe, mas ignorarão como se mondam as beterrabas ou se semeia o trigo. Poderão ser muito fortes em esgrima, mas muito fracos em questões de adubos. Pelo contrário, é preciso abrir esses territórios novos a toda a gente. Os inteligentes farão neles carreira, os outros sucumbirão. É a lei social. Seguiu-se um certo silêncio, surreão. Jorge Duroy abriu a boca e, surpreendido pelo som da sua voz, como se nunca a tivesse ouvido, proferiu, o que mais falta é a boa terra.
Terrenos verdadeiramente férteis custam tão caro lá como em França e são comprados para colocação de capitais de parisienses muito ricos. Os verdadeiros colonos, os pobres, aqueles que se exilam em busca de pão, são atirados para o deserto, onde não cresce nada por falta de água. Todos olharam para ele, Kuro. O Sr. Walter perguntou, o senhor conhece a Argélia? Sim, senhor, respondeu Duroy, estive lá 28 meses e vivi nas 3 províncias. Bruscamente, esquecendo-se da questão Morel, Norberto de Varenne interrogou-o sobre um pormenor que ouvira a um oficial. Tratava-se de uma ave, essa estranha repúblicazinha árabe, surgida no meio do Sara, na parte mais ressequida dessa região ardente. Duroy visitara 2 vezes o Mab e narrou os costumes desse país singular, país onde as gotas de água valiam ouro, cada habitante era obrigado a desempenhar, por turnos, todos os serviços públicos e a probidade comercial fora levada mais longe do que entre os povos civilizados. Falava com certa facúndia, excitado pelo vinho e pelo desejo de agradar, contou anedotas da vida militar, aspectos dos costumes árabes, aventuras de guerra. Encontrou até expressões coloridas para descrever essas paragens amareladas e nuas, infinitamente desoladas, sob a chama ardente do sol. Todas as mulheres tinham os olhos nele, a senhora Walter proferiu, com a sua voz lenta. Faria, com as suas recordações, uma encantadora série de artigos. Então Walter observou o jovem por cima dos óculos, como fazia para ver bem os rostos. Os pratos é que ele olhava por baixo das lentes. Forestier aproveitou o momento. Meu caro diretor, falei-lhe, há pouco, do Sr. Jorge Duroy, ao pedir-lhe que o admitisse como meu adjunto, para o serviço das informações políticas. Desde que Marambot nos deixou, não tenho ninguém para ir buscar as informações urgentes e confidenciais e o jornal sofre com isso. O velho Walter ficou sério e levantou completamente os óculos para ver Duroy bem de frente. Depois disse, não há dúvida de que o Sr. Duroy tem um espírito original. Se quiser ver-me amanhã, às 3 horas, combinaremos isso.
Depois, após um curto silêncio, completamente voltado para o rapaz, acrescentou: faça, porém, já, uma série de artigos, com as suas impressões da Argélia. Contará as suas recordações e juntar-lhes às questões relativas à colonização de que falou há pouco. É assunto de atualidade, de completa a atualidade, tenho a certeza de que isso agradará a muitos dos nossos leitores. Despache-se, porém. Preciso do primeiro artigo para amanhã, ou depois de amanhã, enquanto se discute o caso na Câmara, para atrair o público. A senhora Walter acrescentou, com aquele ar de seriedade gracioso que punha em tudo e que dava um ar de favores especiais às suas palavras, tem um título encantador, Recordações de um Caçador de África. Não é verdade, Sr. Norberto? O velho poeta, que conquistara tarda fama, detestava e temia os recém-chegados. Respondeu num tom seco, sim, excelente, com a condição de o resto ser nesse tom, porque é essa a grande dificuldade, a nota justa é aquilo que na música se chama tom. A senhora Forestier envolvia Duroy num olhar sorridente e protector, que parecia dizer, tu hás de vencer. A senhora de Marel voltara-se várias vezes para ele e o brilhante da sua orelha tremia sem cessar como uma fina gota de água que ia soltar-se e cair. A pequenita mantinha-se, imóvel e grave, com a cabeça inclinada para o prato. O criado dava volta à mesa e deitava, nos cálices azuis, vinho de Johannisberg. Forestier fez uma saúde, dirigindo-se ao Sr. Walter. Pelas prosperidades da vie française. Todos se inclinaram para o patrão, que sorria. Duroy, embriagado pelo triunfo, bebeu o seu copo de um trago. Teria bebido da mesma maneira uma pipa inteira, parecia ter comido um boi ou estrangulado um leão. Sentia no corpo um vigor sobre-humano e no espírito uma decisão invencível e uma infinita esperança. Sentia-se já à vontade no meio daquela gente, acabava de ocupar posição, de conquistar o seu lugar. Pousava o olhar naqueles rostos com uma segurança nova e ousou, pela primeira vez, dirigir a palavra à sua vizinha. Minha senhora, tem os mais bonitos brincos que jamais vi. Ela voltou-se para ele com um sorriso.
foi uma boa ideia minha usar os brilhantes assim, simplesmente, suspensos de um fio. Dir-se-ia, na realidade, uma gota de orvalho, não é? Duroy murmurou, confuso com a sua audácia e receoso de dizer uma tolice. É encantador, mas a orelha também valoriza-os. Ela agradeceu-lhe com um olhar, um desses claros olhares de mulher, que vão até ao coração. Quando Jorge voltou a cabeça encontrou outra vez os olhos da senhora Forestier, sempre benevolentes, mas nos quais julgou ver uma alegria mais viva, maliciosa e encorajante. Os homens falavam todos ao mesmo tempo, com gestos e vozes estridentes, discutia-se o grande projeto do caminho de ferro metropolitano. O assunto só ficou esgotado no final da sobremesa, pois cada um tinha qualquer coisa a dizer sobre a lentidão das comunicações em Paris, os inconvenientes dos trânvias, os aborrecimentos dos cocheiros dos fiacres. Deixaram depois a sala de jantar para ir tomar o café. Duroy, por brincadeira, ofereceu o braço à pequenita. Que lhe agradeceu gravemente e se ergueu nas pontas dos pés para conseguir pôr a mão no cotovelo do seu vizinho. Ao entrar na sala teve de novo a sensação de penetrar numa estufa. Grandes palmeiras abriam as suas folhas elegantes nos quatro cantos do aposento, subiam até ao teto e depois abriam em leque. De um lado e outro do fogão, as begónias lançavam, umas sobre as outras, as suas folhas de um verde sombrio, e, em cima do piano, dois arbustos desconhecidos, redondos e cobertos de flores, umas róseas outras brancas, tinham o ar de plantas fingidas, inacreditáveis, demasiado bonitas para serem verdadeiras. O ar fresco estava impregnado de um perfume vago, doce, que não se podia definir e do qual ninguém saberia dizer o nome. O rapaz, mais senhor de si, observava com atenção o aposento. Não era grande, nada nele atraía os olhares a não ser os arbustos, nenhuma cor viva chamava a atenção, mas estava-se ali à vontade, tranquilamente, envolvia em doçura, agradava, dava a sensação de acariciar. As paredes estavam forradas com um tecido antigo, de um violeta esmaecido, salpicado de florinhas amarelas, acetinadas, do tamanho de moscas.
Os repústeiros, de um azul acinzentado, da cor das fardas dos militares, em que tinham sido bordados cravos a seda vermelha, ocultavam as portas, assentos de todas as formas e de todos os tamanhos, espalhados ao acaso pelo aposento, sofás, poltronas, enormes ou minúsculas, tamboretes e bancos estofados, eram revestidos de seda Luís XVI ou de um belo veludo de Utrecht de fundo creme com desenhos granada. Toma café, Sr. Duroy. A Sra. Forestier oferecia-lhe uma xícara cheia, com o sorriso amistoso que não lhe abandonava os lábios. Tomo sim, minha senhora, muito obrigado. Recebeu a xícara e, quando se debruçava, contrafeito, para apanhar com a pinça de prata o torrão de açúcar no açucareiro que a pequenita levava, a dona da casa disse-lhe a meia voz: faça a sua corta à Sra. Walter. Afastou-se, em seguida, sem que Jorge pudesse retorquir-lhe. Duroy bebeu à pressa o seu café, com receio de o entornar no tapete, depois, com o espírito mais livre, procurou o meio de se aproximar da esposa do seu novo diretor e de entabular uma conversação. De súbito, descobriu que a Sra. Walter tinha na mão a xícara vazia, como se encontrava longe de qualquer mesa, não sabia onde a havia de pôr. Jorge precipitou-se. Dá-me licença, minha senhora. Muito obrigada. Depôs a xícara e voltou. Se soubesse, minha senhora, que bons momentos me fazia passar a Vie Française e, quando me encontrava no deserto. É na verdade o único jornal que se pode ler fora da França, porque é mais literário, mais espirituoso e menos monótono do que qualquer dos outros. Nele encontramos tudo. A Sra. Walter sorriu, com amável indiferença, e respondeu com ar superior. Meu marido conseguiu criar um tipo de jornal que corresponde a uma necessidade nova. Puseram-se a conversar. Duroy tinha a palavra fácil e banal, calor na voz, muito de sedução no olhar e um encanto irresistível no bigode. Que se espalhava pelo lábio, crespo, frisado, bonito, de um loiro arruivado, com um tom mais pálido nos pelos eriçados das pontas. Falaram de Paris e dos seus arredores, das margens do Sena, de estâncias termais, de veraneios, de todas essas coisas correntes em que é possível discorrer uma infinidade de tempo sem fatigar o espírito.
Depois, como o Sr. Norberto de Varenne se aproximava com um cálice de licor na mão, Duroy afastou-se discretamente. A Sra. de Marelle, que estivera a conversar com a Sra. Forestier, chamou-o. Com que então, o senhor, disse-lhe de chofre, quer experimentar o jornalismo. Duroy falou dos seus projetos, em termos vagos, e continuou com ela a conversa que começara com a Sra. Walter, como já estava mais senhor do assunto, mostrou-se mais à vontade, repetindo, como suas, coisas que pouco antes ouvira. Sem cessar, fitava nos olhos a sua interlocutora, como para dar um sentido profundo ao que dizia. A Sra. de Marelle contava, por seu turno, anedotas, com o entusiasmo fácil de uma mulher que sabe ser espirituosa e quer agradar, tornava-se familiar, punha-lhe a mão no braço, baixava a voz para dizer coisas insignificantes, mas que tomavam assim um cunho de intimidade. Jorge exultava, interiormente, por ver aquela mulher, nova e elegante, prestar-lhe atenção. Desejaria, imediatamente, devotar-se-lhe, mostrar-lhe o que valia e a demora que punha em responder-lhe denunciava a preocupação do seu pensamento. Subitamente, sem razão aparente, a Sra. de Marelle chamou, Laurita, a pequenita foi ter com a mãe, que lhe disse. Senta-te aí, minha filha, vais sentir frio junto da janela. Duroy sentiu-se preso de um desejo irreprimível de beijar a criança. Como se alguma coisa desse beijo devesse reverter para a mãe. Perguntou num tom entre paternal e galante, dá-me licença que a beije, minha menina. A pequena ergueu os olhos para ele, com ar surpreso. E a Sra. de Marelle disse, a rir, responde. Dou licença, sim, por enquanto, mas não será sempre assim. Duroy sentou-se, pegou na criança, que colocou nos joelhos, e aflorou-lhe com os lábios o cabelo ondeado e sedoso. Vejam, disse a mãe surpreendida, ela não fugiu, é espantoso. Em regra, só se deixa beijar por mulheres. O senhor é irresistível. Duroy curou, sem responder, e com um movimento leve balançou a pequenita nos joelhos. A Sra. Forestier aproximou-se e soltou uma exclamação de surpresa.
ora, vejam, eis a Laurita domesticada, que milagre! Jaime Rival acercou-se com um charuto na boca, Duroy levantou-se para partir, tinha medo de estragar, com qualquer palavra imprudente, a tarefa que empreendera, a sua obra de conquista começada. Cumprimentou, apertou docemente as mãos das senhoras e sacudiu com força as dos homens. Reparou que a de Jaime Rival era seca e quente e correspondia cordialmente à sua pressão, a de Norberto de Varenne, úmida e fria, fugia-lhe, deslizando por entre os dedos, a do velho Walter, fria e mole, era sem energia, sem expressão, era gorda e tímida a mão de Forestier. O qual lhe disse a meia voz: amanhã, às 3 horas, não te esqueças. Oh, não me esqueço, fica tranquilo. Quando se encontrou na escada, teve vontade de a descer a correr, tanto a sua alegria era veemente, desceu, galgando os degraus 2 a 2, de repente, deparou, no grande espelho do segundo andar, com um cavalheiro apressado que ia, a grandes pernadas, ao seu encontro, e parou de súbito, envergonhado como se tivesse sido apanhado em falta. Depois, mirou-se com vagar, maravilhado por ser na verdade um tão belo rapaz, e sorriu, complacente, em seguida, despediu-se da sua imagem com 3 cumprimentos rasgados, cerimoniosos, como se cumprimentam as grandes personagens.